Quando Deus criou todas as coisas, Ele deu finalidade espiritual, a finalidade de ser um sinal. Então, todas as coisas criadas e visíveis simbolizam algo invisível e real. Assim, nós vamos meditar a respeito do significado espiritual da Terra, pois temos um significado para a Lua, outro significado para o Sol, o significado espiritual para as estrelas. Em todas as Escrituras, estes símbolos são utilizados e precisamos compreendê-los, porque Deus usa uma linguagem espiritual, utilizando-se de símbolos que nós conhecemos e vemos para compreendermos algo invisível, eterno e verdadeiro. A respeito do significado espiritual da Terra, nós podemos ler a parábola do semeador. Aquele que semeia, semeia na terra. Mas quando Jesus conta a parábola, ele diz que a terra é o coração do homem. Por que sabemos que a terra é o coração do homem? Veja que no capítulo 13 de Mateus, após contar a parábola do semeador, Jesus fala do coração. Ele diz assim no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Este povo ao qual Deus se refere, de coração endurecido, são os judeus. Essa palavra é uma profecia do livro de Isaías. O coração endurecido significa que a pessoa não ouve e a pessoa fecha o entendimento e se firma em si mesmo. Mas ao contar a parábola do semeador, Jesus fala de 4 corações. E o último coração, ele diz assim no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O próprio Jesus explicou a parábola do semeador. E na sua explicação, nós temos assim no versículo 23 a explicação do 4º coração, pois não vamos meditar sobre os outros 3 corações. Nós estamos meditando a respeito de a terra e seu significado espiritual. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Portanto, a melhor coisa que existe é entender a palavra. E o mais difícil que tem é entender a palavra. Porque isto depende da nossa mente. E o nosso coração é formado pela nossa mente, vontade, emoção e consciência que está no nosso espírito. Assim, nós temos a terra. Então, quando se diz terra, está dizendo o nosso coração. Vamos ver em Isaías mais 2 passagens, embora tenhamos isto por toda a Bíblia. Em Isaías 1, no versículo 2, Deus diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Veja que Deus diz para os céus e a terra ouvi-lo. O céu se refere ao mundo espiritual e a terra se refere ao coração, ao ser humano, à sua alma. Portanto, é lógico que se a terra pode ouvir, e somente o ser humano pode ouvir a voz de Deus e compreender a sua palavra, que nós sejamos esta boa terra. Portanto, terra simboliza nas Escrituras o coração humano.
Mais uma vez em Isaías, no capítulo 9, no versículo 1, se diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O Senhor está falando dos galileus ou da Galiléia, onde Jesus teria o princípio do seu ministério, onde Jesus foi criado. Portanto, veja que ele diz que é a terra que estava aflita, mas a terra que estava aflita. A terra, então, é o coração, pois somente nosso coração e a nossa alma pode ter aflição. Aqui ele diz que esta terra não continuará em obscuridade, isto é, em trevas. Assim, nós podemos compreender a linguagem do Espírito Santo. Nova terra e novo céu, em Apocalipse, também se refere ao novo homem, ao novo coração que Deus dá a todo aquele que crê. Portanto, quando nós lemos até o livro de Gênesis, nós podemos compreender que no versículo 1, quando Deus diz assim, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 2, Deus diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava por sobre as águas. Veja que está falando da separação do coração humano de Deus. Pois tanto a terra quanto as águas simboliza a alma humana. Estava sem forma e vazia, e havia trevas e havia abismo. Tudo isso fala dos pensamentos sem Deus. É assim, e nós vamos compreender que os 7 dias da criação é a restauração do coração humano. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com a luz, que é Jesus, e ele termina com o homem feito à sua imagem e semelhança. Também este homem, tomado do pó da terra, é o novo homem feito por intermédio de Jesus Cristo. Louvamos o Senhor pela sua palavra e pela sua obra. Não há outra esperança, não há outro lugar, não há outro espírito. Não há nenhuma palavra debaixo do sol a qual devemos crer. Portanto, devemos orar e vigiar. Então, nós compreenderemos as Escrituras e não pregaremos sobre coisas inúteis e humanas. Não fique meditando em coisas da carne. Medite nas coisas do Espírito, para que possamos compreender as coisas espirituais. Ainda meditaremos sobre o significado da lua e o significado espiritual do sol. E até mesmo podemos meditar a respeito do significado espiritual das estrelas. Pois tudo, assim como árvores, ouro, prata, pedra preciosa, tudo tem o seu significado espiritual. E nós devemos estar atentos, pois se lermos a Bíblia com o que nós pensamos, jamais chegaremos a conclusão nenhuma. A nossa fé é provada e, passando pelas provas, entramos em comunhão com aquele que é eterno. Que Deus, por sua infinita misericórdia, nos dê graça de sermos uma boa terra, isto é, um coração que ouve e compreende a palavra de Deus. Que Jesus abençoe a todos.